A reforma trabalhista é uma grande transformação nas relações sociais, provavelmente a maior dos últimos 70 anos, e vai impactar profundamente as relações tanto entre os empregados quanto as empresas e também os sindicatos de ambas as categorias. São mudanças tão grandes e tão profundas que ainda vão levar um tempo bastante expressivo até que se possa dimensionar até que ponto elas melhoram ou não essas relações. A reforma trabalhista tem uma série de mudanças. Esse conjunto de reforma, que nós chamamos de reforma, envolve mudanças na CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, envolve mudanças na lei da Seguridade Social, envolve mudanças na lei do Fundo de Garantia, envolve mudanças no direito coletivo entre sindicatos, envolve mudanças também muito grandes no processo do trabalho. Então, se nós tentarmos olhar pelo conjunto, ela tem aspectos em que ela atualiza a legislação, isto é, uma legislação que em alguns pontos precisava ser atualizada, precisava ser trazida, inclusive, para uma linguagem compatível com a realidade social. E, em outros pontos, ela faz uma flexibilização dessas relações, tensionando certos direitos, isto é, estabelecendo exceções que até então não existiam, algumas delas de constitucionalidade duvidosa, isto é, nós vamos precisar chegar até o Supremo Tribunal Federal para que ele diga, afinal de contas, o que daquela reforma está balizado pela Constituição e o que está contrariando a Constituição brasileira de 1988. Todas essas leis, a lei da reforma é compatível com a Constituição ou não, e também os tratados e as convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, que tratando de uma série de direitos humanos também precisam ser observados. Então, ela é muito complexa. Em alguns pontos os trabalhadores perdem efetivamente, sim. Agora, qual é o montante dessa perda e o que isso significa para as relações como um conjunto, isso é algo que só o tempo vai precisar. A pergunta nesse momento é, eu conheço a reforma? Isto é, eu li os seus mais de 100 artigos, o que aquilo atinge a minha categoria específica? Porque se eu for, por exemplo, vigilante, eu vou ter impactos diferentes do que se eu for um motorista de caminhão ou se eu for um servente de limpeza. Isto é, a reforma ela impacta diferentemente trabalhadores de funções diferentes e empresas diferentes. Para alguns a reforma não vai fazer a menor diferença, para outros, ao contrário, vai impactar diretamente. Então, acho que o primeiro ponto é conheça a reforma, conheça essas normas, leia, veja o que muda e, acima de tudo, tente entender a sua categoria profissional ou categoria econômica, ela está sendo atingida no quê? E o que o seu sindicato vai fazer sobre isso? E note, quando eu falo de categoria profissional, eu falo do sindicato dos trabalhadores e categoria econômica é sindicato de empregadores de empresas, que não muda só para os trabalhadores, muda para as empresas, para os sindicatos das empresas também e muda de uma forma até então imprevisível para aquilo que se vinha debatendo. Agora, um fato é certo, a reforma foi feita de uma forma muito assodada, muito rápida, com pouco debate, pouca reflexão e apresenta uma série de inconsistências de redação, de trechos que são incongruentes, alguns, como eu já referi, que são inconstitucionais e isso, obviamente, vai levar um certo tempo a ser integralmente assimilado para poder ver o impacto em cada categoria, cada sindicato, em cada empresa.